Bem-vindos a mais um episódio do programa Namastreta. E hoje a gente vai falar sobre acolhimento LGBTQIA+, no Santo Daime. É isso mesmo. Para trocar uma ideia com a gente hoje, eu vou trazer o Bruno Della Vega, como ele é conhecido. Eu vou ler aqui o nome da igreja dele, porque é um nome mais longo. Ele é dirigente do Centro Livre de Força, Amor e Luz, Rainha da Floresta, Céu de Todos os Santos, que é pioneira lá no Piauí. E aí, qual que é a história dessa igreja, que é muito legal? O dirigente, né, e outras pessoas que estão à frente da organização são LGBTQIA+. Então, eles estão aí com uma história bem legal de como acolher, como eles foram acolhidos, como eles chegaram, o que faltava, o que eles perceberam que dava para ajustar. E eles têm dicas, né? Quem sabe aí para a gente colocar em prática em outros centros, para acolher essa população de uma outra maneira, né? De uma maneira mais respeitosa dentro dos centros daimistas, né? Então, vamos ver como que foi essa história, vamos entender como que foi construída toda essa rede, né, de acolhimento. Então, chega mais, Bruno. Oi, pessoal, boa noite, gratidão pelo convite. Fico muito feliz e honrado de estar aqui hoje, tá bom? E eu estou aí para contribuir com toda a história lá da nossa igreja, contando minha história, para você ver se você se identifica, se você encontra a firmeza nessa história. É uma história muito bonita de se ouvir, tá bom? E eu estou aqui à disposição e novamente agradecendo pelo convite e acreditando que vai ser muito positivo para as pessoas que passam por algum problema devido à sua sexualidade dentro da Igreja do Santo Daime. Legal, Bruno, estou super animada para essa conversa. A gente está aproveitando aí também que é o mês, né, da visibilidade LGBTQIA+. E aí, meu, é uma questão, né, Bruno, porque as pessoas estão aí, a população LGBT não é pequena, né, e falta, eu sinto pelo menos, né, que falta um acolhimento em várias vertentes da espiritualidade, onde às vezes fica muito na dualidade, né, do homem, da mulher, do masculino, do feminino, e acaba deixando de abranger toda essa pluralidade do ser humano, né? Então, Bruno, conta um pouquinho da sua história, como você chegou nessa igreja, como ela era, como você foi se desenvolvendo até chegar aí como dirigente e como... Bom, conta essa história, porque essa história é boa e vale a pena a gente ouvir aqui. Então, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá, tudo bem, tô te ouvindo. É um problema de então. Pessoal, eu vou contar a minha história, né? Porque primeiramente eu tenho que contar ela para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, né? Como eu estou até aqui hoje, nos dias atuais, né? Então, pessoal, é um tema com tabus, é um tema difícil, né? Então, sempre que a gente vai tocar nesses temas, a gente sempre encontra uma resistência, opiniões diversas, né? Então, eu vou contar minha trajetória para vocês entenderem um pouco de como eu cheguei até aqui, né? No ano de 2004, né, eu recebi, na verdade, um convite para conhecer um chá. Até então, o que eu tinha de informação é que eu ia tomar um chá. E no dia 24 de dezembro, né, dia de nascimento de Jesus Cristo, eu tive o primeiro contato com a doutrina do Santo Daime. A doutrina entre aspas, porque assim, há 16 anos atrás, quando estava iniciando essa história do Santo Daime aqui em Teresina, no estado aqui do Piauí, não existia uma questão firmada ainda da doutrina. A gente tinha o contato com o chá, mas não tinha em si a doutrina, o ritual. Então, a gente teve esse processo de iniciação durante algum tempo, até chegar à questão da doutrina, né, do ritual do Santo Daime, essa doutrina cristã, essa doutrina patriarcada, né? E aí, até então, há 16 anos atrás, eu tinha 17 anos a 18, então assim, eu estava entrando ainda no Daime, eu estava conhecendo a vida, então eu estava totalmente outra. Essa questão de religiosidade, de igreja, nunca foi uma coisa que me despertou. Ah, eu vou para a igreja, não. Na verdade, eu fui para me conhecer esse chá, e daí
fui conhecendo, né? Tive a primeira experiência, uma experiência forte, tive a segunda experiência, tive a terceira experiência, e daquilo eu fui me identificando com aquela força, achando uma coisa diferente, uma coisa boa, né? Uma coisa que realmente me confortava. E foi chegando a doutrina em cima. Aí onde estava. Quando foi chegando a doutrina em cima, a gente foi vendo, né? O tanto que a própria doutrina ela é patriarcada, né? A questão do Uhum. preconceito, todas essas questões, porque assim, para mim, como eu fui já no início que estava começando a história, né? Não foi tão forte, primeiramente, essa questão do preconceito, porque até então não existia um ritual, não existia um dogma, né? Quando chegou a doutrina, o negócio foi um pouco diferente, né? Eu vi os movimentos, né, dos padrinhos, de madrinha, já vi que tinha padrinho e madrinha, eu falei, eita Deus, e agora? Eita! Foi Não tem acontecendo. padrinho e padrinho, só tem padrinho e madrinha. Então, e aí eu já fui notando que em algum momento essa história poderia me dar algum problema dessa história de padrinho e de madrinha, entende? E aí o Uhum. que acontece? O que acontece é que durante muito tempo, né, eu tinha que ser aceito de alguma maneira, porque a questão da minha sexualidade, para essas pessoas até então, nunca foi um segredo. Eu estava vindo do mundo, eu não tinha por que esconder nada, porque eu nunca tive problema dentro da minha casa, graças a Deus, em relação a isso. E também fui para essa doutrina, estava me identificando, estava gostando, estava me doando. Então, assim, a única coisa que eu tinha certeza é que se eu fosse entrar ali de cabeça, eu tinha que dar o melhor de mim dentro daquela Uhum. história. Eu não poderia deixar que essa questão da minha sexualidade falasse mais alto para as pessoas, porque assim, quando você vai entrar numa história que você não conhece, que você se identifica, você tem que ter outros atributos para que isso não seja um peso. Isso era a minha cabeça até então, né? Então eu fui Uhum. me dedicando de corpo e alma. Dedicação exclusiva, mas essa dedicação era uma dedicação que vinha do meu coração, de estar presente, de sentir a força do ritual, de acreditar no ritual do Santo Daime. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Naturalmente, eu participei de toda essa formação doutrinária, digamos, de dentro da igreja. E isso facilitou muito eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu não sei se o barco já estivesse andando, se eu teria tanta facilidade, entende? Para mim ter Uhum. conseguido chegar onde eu cheguei. Então, os anos foram passando, um ano passou, 2 anos passaram, 3 anos passaram. Quando começou a se formar essa questão mesmo da doutrina dentro da igreja, eu já vi que já foi uma energia diferente. Né? Por quê? Porque na minha igreja, no começo, o único gay que tinha era eu. Não tinha outra pessoa que Não se tinha mais sentia. nenhuma outra pessoa, pelo menos assim que assumida, vamos dizer assim. Não, ou era só você mesmo com Exatamente, a sua assim, orientação sexual? assumido. Perdão, vou só aumentar aqui o volume, que eu não tô. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, tá super de boa. Tá. E aí, então, eu tive essa consciência. Eu falei, meu Deus, o único gay que tem nessa história aqui sou eu. É uma doutrina patriarcada. Eu estou gostando desse negócio. E agora? O que, é que eu vou fazer? Eu tô gostando desse negócio, mesmo assim, o que que eu faço? Eu só. Desculpa, eu não estou Ah, ouvindo. Para aí, com licença, tá. rapidinho. Oi, mas vai lá, vai lá. Tá aumentando? Tá. Eu tô Fala te aí para me ouvindo, ouvir. eu tô te ouvindo tranquilo, tá me ouvindo? Mas eu estou ouvindo baixinho. Eu não sei se é o meu microfone ou se é o seu. É, pode ser que seja o seu, mas tá tudo bem, vamos lá. O importante aqui é a gente te ouvir. Tá, agora eu não estou ouvindo de jeito nenhum. Para aí. Para aí, para aí. Tá me Agora vai. ouvindo? Estou ouvindo baixinho, mas eu estou ouvindo. Tá Continua? bom. Pode continuar, conta aí essa história. Então, então eu já tive consciência que tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer bem feito. Então, assim eu fiz, né? Assim, até então, nunca teve alguma situação tão forte no começo, mas nunca teve porque, assim, eu fui um grande colaborador. Então, se as pessoas fossem botar em peso uma coisa com a outra, com certeza elas não poderiam falar.
não poderia falar do meu serviço, do meu compromisso dentro da instituição, porque aí, assim, eu me doava de corpo e alma porque eu acreditava naquela força. E acreditava também que nada poderia me tirar daquilo se fosse relacionado à minha sexualidade, porque isso não podia ser um peso, não podia ser decisivo, né? Então, se passou-se um ano, se passou-se 2 anos, passou 3 anos, 4 anos, né? Nossa casa teve alguns presidentes, dirigentes, né? Alguns mais ortodoxos, outros mais tranquilos, né? Mas até então nunca mexeram comigo, mas eu via que outras pessoas que chegavam naquele ambiente, que não teve essa bagagem que eu tinha, elas não duravam muito tempo, né? E assim, eu não sentia o preconceito de frente na minha pessoa, mas eu sentia de outras pessoas que chegavam que não teve aquela mesma oportunidade de mostrar quem era, de mostrar seu serviço, e que, infelizmente, essas pessoas foram saindo. E isso me incomodava muito, porque eu ia ficando, né? Chegava outros homossexuais, né? E aí eu saindo, eu ia ficando. E foi muito bom, porque quando você começa, a mostrar seu valor dentro de uma casa espiritual, ter o seu compromisso, né? As pessoas elas começam a lhe respeitar, né? Existe a questão do preconceito, mas até então é um preconceito velado, é um preconceito que, assim, se o cara está aí fiscalizando, se o cara está aí participando da tesouraria, se o cara estava lavando o banheiro, não tem problemas, né, esse rapaz aqui. Então, esse era o pensamento que eu tinha e que eu via que as pessoas tinham, né? Que o que pesava até então não era nem a homossexualidade, mas em si a prática dela. Né? Então, assim, uma vez, olha só que interessante, uma pessoa soube uma história minha que eu estava ficando com um homem e ele disse que essa pessoa ficou chocada. Olha só que história. O homossexual ficou com um homem, né? Uau, que absurdo! E eu descobri que o que incomodava mais as pessoas era justamente essa prática, né? Porque as pessoas já acham que o homossexual dentro de uma doutrina, ela não pode ter prazer, ela não pode se relacionar, né? Porque essa prática incomodava as pessoas. Então, eu cheguei a notar isso. Não Ô, tão só Bruno, os meus amigos que frequentavam, que frequentam, né? Então, o que acontece? Eu falei, meu Bruno, você tá Deus, me ouvindo? Ah, você tá me oi? ouvindo? Eu acho que eu vou ter que botar o fone, porque eu não estou Põe, ouvindo, você coloca o acredita? fone, então. Coloca o fone Ah, para peraí, um minuto. eu conversar com você. Que eu ia trazer uma história aqui que o Bruno tá falando. Oi, tá me ouvindo? Eu vou botar agora, o fone vai ficar... Beleza. Tá me ouvindo? Eu vou ouvir agora. Ah, legal. Não, importante. Ah, agora tá ótimo. Agora eu tô ouvindo tudo. Legal. Oba! Não, na verdade, eu queria ter uma troca em relação com você sobre essa sua fala, sobre a prática da homossexualidade, né? Porque isso é Sim, muito católico, né? Porque você não, gente, o pecado não está em você ser homossexual, está em você praticar a tá. homossexualidade, né? Então, a doutrina aí só trazendo um pouquinho do mais do mesmo, né? Do mais o mesmo, porque assim, o A que eu doutrina, assim, a notei, doutrina e as pessoas que frequentam, né? Trazendo essa carga cristã, né? essa carga cristã, né? Imagina numa doutrina cristã essa história da prática. Então, foi isso que eu notei, que o que incomodava as pessoas era justamente essa questão da prática. Eu falei, minha gente, como é que é isso então? Se a pessoa é gay, se a pessoa dentro da Não igreja pode seguir. não pode ter prazer, porque as pessoas não te aceitam se você fazer a prática, olha que loucura. E aí o que acontece? Com o tempo, as direções da igreja foram mudando, né? E a gente via que os homossexuais não tinham essa aceitação como tinham os heterossexuais dentro da igreja. Chegou um tempo que a única pessoa que eu via que aceitava até então era a minha pessoa. Mas por quê? Porque eu desenvolvia uma atividade dentro da igreja e que eu não deixava margem para falar. Ou a pessoa falava mesmo que era preconceituosa na cara, entende? Ou a pessoa Uhum. concordava e deixava eu lá no meu canto fazendo o meu serviço. Quando eu assumi,
há 8 anos atrás, o que acontece? Nunca foi um cargo almejado, porque assim, isso é tão distante de uma pessoa homossexual querer assumir uma presidência ou uma dirigência de uma igreja patriarcada do Santo Daime, você consegue entender? O tanto Nossa, que é muito forte isso, né? isso é tão distante que você não chega nem a pensar e muito menos a sonhar. Então, assim, Uau. um gay dentro da doutrina do Santo Daime, ele pode almejar ser um fiscal, ele pode almejar ser um financeiro ali, um secretário, mas ele não chega a imaginar, ou almejar, ou pensar que ele pode ser um dirigente ou um presidente justamente por causa dessa carga que já vem enraizada, né? Porque as pessoas, elas querem tirar a legitimidade, né? As pessoas, elas não conseguem entenderem que o que firma a história de um presidente e um dirigente dentro de uma casa de espiritual é seu compromisso perante a espiritualidade e a irmandade. Então, quando aconteceu essa troca de direção há 8 anos atrás, né, se reuniu algumas pessoas e falou, minha gente, e agora? Quem é que vai ser o presidente da casa? A casa já tinha um bom tempo já de funcionamento, a casa não podia parar, e também tinha que ter um representante legal, né? E o primeiro nome, olha que legal, o primeiro nome que foi citado foi o meu. E aí, na hora que citaram meu nome na roda, eu falei, minha gente, mas esse povo não tá se lembrando daquele detalhe, né? Gente, dá licença, eu queria atrapalhar um pouquinho. Eu sou gay, tá? Beijo, tá? Só pra lembrar. Então, porque todo mundo já sabia, e aí eu comecei a pensar, então, se essas pessoas que estão aqui agora estão fazendo esse movimento legítimo, que é uma eleição, para me ter como representante legal dentro de uma instituição com tantos anos já de registro, então eu acho que o negócio é por outro lado. Então as pessoas chegaram para mim, conversaram comigo, Bruninho aceita, vamos tentar, vamos ver como é que é, né? E até então, como não tinha nada resolvido, não tinha nenhuma uma segunda opção, eu falei, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentando, vou levando o barco aqui, até aparecer uma pessoa que se quadre melhor nessa cadeira aí, entendeu? De presidente, de padrinho, porque até então eu achava que uma coisa era ligada com a outra, né? Que eu tinha que ocupar todos esses cargos, né? De presidente, dirigente, padrinho, eu achava que tudo era um combo só. E a gente começou. Vamos lá. Isso, pessoal, eu estou falando de uma história de quase 10 anos atrás. Eu entrei justamente para ver até onde dava. E até tá dando até hoje. E aí eu assumi. Quando eu assumi a história, eu falei, rapaz, é o seguinte, eu vou ter que me deixar à vontade. Então, assim, as pessoas que vão estar perto de mim, as pessoas que vão me auxiliar, são aquelas pessoas que eu tenho mais contato, são aquelas pessoas que eu me identifico, né? E aí começou, eu notei que com a minha presidência e dirigência, esse público LGBT, eles se sentiram mais à vontade para chegar, para se apresentar, assumir, porque imagina, você chegar na igreja, já ter um responsável, né, gay, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil para uma pessoa chegar na igreja e ter gays, imagina uma pessoa que é responsável por todo aquele comando da casa ser gay. Então, eu notei viado, é aqui que eu vou ficar. eu vou ficar. Então, essa foi a palavra de ordem de muitas pessoas. É aqui que eu vou ficar. E o que mais foi interessante, porque assim, não foi só esse público que se sentiu confortável, né? Porque assim, você tratar bem uma pessoa, você ter essa pessoa, ter compaixão, ter amor ao próximo, é muito mais além. Porque outras pessoas começaram a chegar de vários públicos, de várias hierarquias que você imaginar. E foi dando certo, e eu fui vendo que essa questão minha da homossexualidade dentro da doutrina, ela foi perdendo força. E o que me confirmou no meu coração, o que me confirmou no meu coração, não foi apenas essa manifestação das pessoas legítima de me querer, mas foi a própria força. A própria força, ela me deixou tão confortável para me interagir com a minha irmandade. E a igreja, ela foi crescendo de uma forma monstruosa. As pessoas começando a chegar, as que tinham saído voltaram,
né? E a gente viu que isso, eu vi, as pessoas viram que isso não pode ser um tabu, que as pessoas não podem acharem que não é legítimo achar que um homossexual não pode estar à frente de uma história dessa, porque é uma aberração, que é um pecado, porque isso é um preconceito, e eu comparo isso, é uma comparação bem esdrúxula. Imagina a situação, um homem e uma mulher dentro de uma casa, e é o homem que tem que ficar, que é a mulher que tem que ficar com essa parte doméstica, de lavar, de passar. Mas assim, o que define isso, pessoal, é um padrão, porque lavar e passar, todo mundo pode passar. Tem mão, né? Tem braço, tem mão. Porque esse serviço não é feito com o nosso órgão genital, é feito com as mãos. Exatamente. Você entende a situação? E eu comparo, eu faço essa comparação esdrúxula por isso, porque assim, a nossa competência não mede por eu não ter uma família, ter um filho, ter uma mulher. Não, porque na verdade, isso que volto a dizer, as pessoas têm que entenderem isso, que você não pode desqualificar e nem achar que o seu critério de padrão, eu tenho que me encaixar nele. Entende a situação? Uhum. E isso é uma coisa que lá no meu centro as pessoas começaram a ver, que isso não é o critério. Então, assim, hoje, dentro da minha direção, eu tenho várias pessoas que são do meio, né? Tenho muitas lésbicas, gays, eu tenho várias pessoas. E o mais interessante é que dentro lá do meu centro, né, do nosso centro, são muitas famílias, muitas crianças, muitos casais héteros. Então, assim, todo mundo foi vendo que todo mundo tinha seu lugar ali, que não é uma opção, não é uma condição de uma pessoa que vai limitar o espaço dela dentro de uma igreja. Pessoal, Nossa, não é isso? o Bruno, você citou essa história, né, de você, quando você chega, as pessoas retornam e outras pessoas também chegam, né? A pluralidade, né? Isso me traz muito isso. Quando você tem uma representatividade que faz parte, né, representa a pluralidade do ser, não tem como não abrir uma porta, né? E não vai ser só um acolhimento para as pessoas LGBTQI+, vai ser um acolhimento para todos aqueles que não se sentem acolhidos no geral, porque abre-se um portal, né? Assim eu vejo. Se você vê que o dirigente de uma casa faz parte de um grupo, né, que é perseguido, que ainda é considerado uma minoria, né, em relação a direitos e afins, e não tem como você pegar, quem está procurando, na verdade, um acolhimento maior, puta cartão de visita, né? Então, Já é uma porta arreganhada pro tipo, venha, que aqui pode ser que seja diferente do que você está acostumado a ver por aí. nós estamos em tempos tão difíceis, né? De momentos tão difíceis. E eu penso assim, a gente tem que agir como ser humano. Então, nosso centro hoje, a gente recebe todos que chegarem no nosso centro. A gente não tem essa distinção, não existe isso. Então, isso foi um exercício. Então, assim, eu chamei toda a fiscalização da casa, eu falei, pessoal, é o seguinte, a gente está se tornando um centro, uma igreja grande. Hoje, nos nossos trabalhos, a gente tem, hoje que eu falo antes da pandemia, de 80 a 100 pessoas, 120 pessoas. Então, a gente tem que saber tratar o próximo, porque quando uma pessoa chega de longe, pessoal, na maioria das vezes, ou 90% das vezes, a pessoa vem com algum problema. Às vezes ela não fala de cara, às vezes ela tem vergonha de dizer, mas uma pessoa que procura uma casa espiritual, ela já vai se valer de alguma dor. E é muito ruim quando uma pessoa chega numa casa espiritual que ela não é acolhida, é como se ela fosse rejeitada, e aquele problema que ela tem vira um desdenho, se vire, entendeu? Aqui a gente não tem, a gente não pode ajudar. Então a renegação no mundo espiritual é uma coisa muito séria, muito séria. Então, assim, o nosso propósito é de acolher sempre. Não existe essa distinção, não pode ter no mundo espiritual. Porque quando você vai, eu acredito que isso não contabiliza positivamente quando você tem critérios aqui na Terra. Porque eu acho que é assim na Terra como no céu. Se você começa a botar critérios de quem você vai receber, onde você vai colocar, onde a pessoa tem que sentar, né, você começa a dificultar o próprio trabalho da espiritualidade.
porque ninguém chega em um centro por acaso. Eu acredito nisso. Eu acredito que todo mundo é encaminhado para um lugar. E olha como é bom você chegar numa casa, uma pessoa ali abraçar, lhe dar a mão, independente de você ter prótese ou não, independente de você ter peruca ou não. Isso não tem que ser um ponto relevante, você entende? O que E é tem que muito. ser relevante é o amor. É o amor. E é isso, a gente senta ali tanto tempo, horas, cantando sobre amor, né, sobre perdão, e aí quando a gente tem a oportunidade de praticar dentro da nossa casa, isso acaba falhando em vários centros daimistas, né, em várias igrejas aí, a gente tem vários relatos, gente, de coisas muito absurdas que acontecem, tá, com pessoas homossexuais, assim, casos das pessoas promoverem peias, né, propositais, para quem não sabe o que é peia, aí o processo, né, de limpeza, vamos dizer assim, dar mais medicina para a pessoa, para que ela passe mal, para que ela Sim. ache que é a sexualidade dela que é um problema. Gente, não é brincadeira, o negócio é Não, punk rock. Né? O Bruno não está aqui. Esse convite que eu fiz para o Bruno não foi só para honrar esse mês, é porque realmente isso acontece e não é pouco. Porque você vai lá, você abre a casa, você nunca vai dizer para a pessoa que ela não deve ir porque ela é homossexual. Só que daí, na hora que ela chega lá, como que ela é recebida? Como que as demandas dela são tratadas, né? Então, infelizmente, eu já presenciei cenas assim, né, de um homossexual chegar na casa, ser um trabalho de bailado, né, e todas as doses que foi despachado para o rapaz eram doses cheias, né, e as outras pessoas não tomavam essa mesma quantidade das doses, as pessoas do trabalho, né, e aí eu notei que esse rapaz, ele passou muito mal durante a sessão, ele teve uma passagem muito forte no quarto de cura, e os homens foram cuidar deles, e aquilo foi me incomodando, aquela situação, aquele monte de gente em cima do cara. E aí, depois de uma roda, eu passei, nessa época eu não era presidente, dirigente, não era nada, e eu passei numa roda e eu vi o comentário: olha, o cara lá, tu viu o cara lá? Tava rolando lá porque, tá ligado, né? Tu já sabe, né? E aí eu descobri depois que todas as doses que esse rapaz tomou foi doses cheias. Então, assim, qualquer pessoa normal que tomasse aquela quantidade de dose daquele grau que foi servido, ia rolar no Colgate e não aguenta mais. Faria bem pior do que o rapaz fez. Depois que eu soube que ele tinha tomado aquela quantidade de Daime, eu achei que ele fez foi pouco. Porque se fez foi pouco. Ou fosse qualquer pessoa lá do centro, tinha feito pior. Então, aí, imagina, o cara já vai para a igreja, já vai para se valer de uma dor, chega lá, as pessoas armam, faz uma pegadinha dessa para a pessoa sai rolando no chão. O que a pessoa vai dizer no final do trabalho? Que realmente estava com o bicho dentro dela. Olha como é confuso. Então, imagina como é que uma pessoa não sai de dentro de uma sessão dessa. Se a pessoa já vai doente, já vai mal, a pessoa triplica, pessoal, aquele estado. Então, isso é muito sério. Você saber a coisa da pessoa, saber o que aquela pessoa está passando, não querer testar aquela pessoa. Eu não sei por que as pessoas se acham desse direito de testar as outras. Né, de achar que aquela pessoa tomar aquela quantidade de Daime, ela tem que segurar, porque se ela não segurar aquela quantidade de Daime, é uma pessoa desviada, é uma pessoa que está fazendo algo errado. Então, esse testemunho que eu estou falando, foi uma coisa que eu presenciei, eu vi acontecer. Em outros centros, eu também já ouvi histórias mesmo desse nível para lá. É isso que a gente combate aqui. Na verdade, a gente recebe todas as pessoas têm um trato especial nesse sentido, de acolher, porque eu não quero levar essa culpa e nem quero que a minha igreja seja manchada por isso, por uma pessoa que chegou lá atrás de ajuda e ser tratada dessa forma. Olha, isso é doloroso na vida espiritual. Para quem não sabe, gente, tem algumas diretrizes, né? Alguns dogmas que o Santo Daime segue, como, por exemplo, mulheres de um lado, homens do outro, né? E agora a gente está vendo um movimento, tem, por exemplo, pessoas não binárias, né? Pessoas que estão aí transitando entre os seus gêneros e afins, e como acolher essas pessoas, né? Aí eu queria trazer um caso que a gente já teve na nossa Irmandade, de uma pessoa não binária,
que aquele dia ela não sabia muito bem onde ela estava, eu tô mais para cá do que para lá, eu tô mais aqui nas mulheres, né? Ele era nascido no gênero masculino, só que era uma pessoa não binária, e aí ficou na ala das mulheres, mas na fileira próxima dos homens, para onde aquela pessoa, naquele momento, se sentia mais confortável, né? E aí tem esse olhar, né, de começar a perguntar, né? Eu não sei se vocês já tiveram acolhimentos como esse, por exemplo, na igreja de vocês, mas como vocês já tiveram, eu queria saber, e se não teve, vocês estão preparados, por exemplo, para fazer aquela coisa simples, né? Que é só perguntar? Então, graças a Deus que quando já aconteceu essas pessoas chegarem aqui na igreja, eu já estava à frente desse trabalho, né? Então, como era um fiscal, chegou uma história lá de uma transgênero, né? E chegou lá e o fiscal chegou para mim, Bruno, e aí, o que é que eu faço? Aí eu olhei para a cara dele, faz em que sentido, meu irmão? E aquela mulher, rapaz, aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, rapaz. E aí, quando eu olhei, eu identifiquei casa. Eu falei, rapaz, aquele rapaz, ele tá mais rapaz do que você, entendeu? Qual é a sua dúvida? Onde que você vai remanejar o lugar daquele rapaz, né? Então eu tento ir por esse lado. Tá mais rapaz do que você, é ótimo. Claro, porque a pessoa tava todo... Tá se apresentando como um rapaz, então é um rapaz, né? Tá difícil. Isso, eu falei, não tem dificuldade nisso. É você olhar para a pessoa que você consegue identificar qual é o lugar que ela vai ocupar na corrente. É você olhar com os olhos do coração. Não é você querer olhar com os olhos da razão também, ou achar que aquele irmão, porque está vestido numa vestimenta errada, e mesmo assim ele tem que cumprir fielmente o que é dito, ele tem que ficar daquele lado, ele querendo ou não, porque ele é um visitante, e a casa já está formada, e já tem suas normas, e se quiser desse jeito, né? Porque a gente ouve umas coisas desse tipo. E aí eu falei, gente, os fiscais, e falei, quando acontecer essa situação aqui, não tem nem que se discutir, porque a partir do momento que você deixa o visitante lá em pé e vem até a mim comunicar, já dá a impressão que a pessoa já está errada. Né? Já tem um movimento ali que a pessoa já se sente diferente, né? E a ideia não é justamente trabalhar... Então, assim, não é para acontecer isso. Então, na porta você já identifica, o fiscal já tem que identificar onde é o lugar da pessoa. E se o fiscal for bom em fazer o movimento certo, aquilo torna a naturalidade, porque é natural, que as pessoas não chamam atenção. Porque o que eu descobri, o que chamou a atenção nesse dia foi justamente esse movimento de fiscalização com aquela história. Se o fiscal tivesse agido de uma maneira que não chamasse tanta atenção, tivesse colocado a pessoa no seu lugar, tinha passado despercebido. Despercebido no sentido de quê? Porque já existia, olha como são as coisas. Um mês depois, aconteceu a mesma história, só que do outro lado do batalhão. A fiscal já era uma gay, né, já ligada no movimento, chegou, já pegou na mão da mulher e já botou lá na cadeira. Resumindo, até hoje ninguém nem sabe. Você está entendendo como... Então, assim, por isso que é bom ter umas pessoas preparadas para acolher esse tipo de... Esse tipo não, para acolher esse pessoal também. Para não passar por isso. Tem isso de chegar na igreja e ter... chegar numa igreja, né? Isso que eu falo, já basta a vida, né, Bruno? Pô, tu vai num lugar, num centro espiritual, aí você quer ir lá e você vai lá e toma uma cacetada, você fala, não tem lugar para mim, cara. Você entra num lugar horroroso. Né, numa igreja, pelo menos o que a gente espera é isso. Você vai na igreja... numa igreja? Quando eu chego da igreja, o homem não sabe nem onde é que vai me colocar. Então é complicado isso. Olha, quem passa isso na pele, porque assim, aos olhos de outras pessoas que não vê isso de perto ou não passam por isso, não tem tanto impacto, mas quem vive isso, que passa por isso, por ser aceito, é muito doloroso. Eu acredito que a empatia que a gente sente, né, quem não passa por isso, não chega aos pés do que é realmente sentir aquilo, né? Onde você chegar, você tá num movimento de exclusão logo de cara, porque não sabe nem onde te colocar, né? E tá tão claro, foi o que você falou, se apresenta como um cara, é um cara, se apresenta como mulher, é uma mulher. Hoje tem as questões dos não binários,
pergunta, cara, na dúvida, né? Em vez de causar Sim, todo um o re- movimento que gera esse holofote em cima da pessoa que só tá ali pra, tipo, meu sim, Deus, eu é. só vim aqui tomar Daime. Vai, né? Você não conhece ninguém, já vai com o pé atrás, porque vai tomar um chá e Uhum, não sabe como é que vai reagir. Então você já chega na igreja todo, né, contrito, com medo de tudo, né? Porque uhum. realmente dá medo você participar de algo que você não conhece. E Sim, a você primeira vez é e é super. tratado dessa forma, olha, é uma coisa bem estranha. Hoje eu já viajei muito, já viajei para muita igreja, mas hoje assim, eu tento ficar mais aqui na minha, porque eu não sei Uhum, como é que seria a minha atitude, eu numa igreja, em um comando, que o comando falasse algo do tipo, ou alguma uhum. coisa que me incomodasse nesse sentido. Eu não sei se hoje eu ficaria calado, É, mesmo estando na lembrando que tem vertentes aí, né, de ayahuasca que fazem até preleção contra a minha. homossexualidade, né? Por isso Isso eu não é amo. bem comum. É bem comum e eu sei disso. E são essas coisas que me limitam, né? Porque eu não quero passar por isso, eu não quero que ninguém passe por isso. E se eu ver alguém passar por isso dentro de uma igreja, eu vou me manifestar. Eu não tenho como ficar Uhum, calado de ver uma história dessa e falar, não, aquilo sou eu também, faz parte de mim. O que eu uhum. tive aqui no estado do Piauí foi mais sorte do que os outros, porque eu comecei uma história. Entende? Porque se o barco já estivesse andando, talvez eu não estaria nem É aqui não falando com usar, você. a sua história é incrível, né? Mas não usar como padrão, né? Foi uma exceção que hoje está fazendo de uma diferença enorme nos processos aí no Piauí em Então, relação à doutrina. Mas olhar então para você e falar, tá vendo? O Bruno não conseguiu, quem quiser consegue tudo. Ela não é bem assim que a banda toca, né? não é bem assim que a banda toca. Como eu lhe disse, quando chegou a questão mesmo do ritual, que a doutrina, todo mundo teve consciência que a doutrina era patriarcada, tudo aquilo, porque até então todo mundo era jovem, estava chegando, isso não pesava tanto. Aqui, graças a Deus, como assim, não começou com nenhuma pessoa tão velha na doutrina, com essas raízes, foi mais sei. Então, assim, as pessoas não pegaram tão forte por isso. Mas, assim, se for. Será que o Bruno caiu? Eu acho que o Bruno caiu, a internet dele. Tivemos um problema técnico aqui. Vamos ver se ele volta. Ah, não, o Bruno tem que voltar, porque esse papo é incrível, ainda tenho muita coisa para falar. O Bruno tá contando essa história aí, né, gente? Olha, eu vou, enquanto o Bruno ali vai se ajeitando, é dureza, sabe? A gente entrar num caminho aí onde a gente quer fazer uma história diferente, né? Porque eu sempre brinco, se for para ter uma vida que eu tinha antes, eu não ia lá passar por tudo aquilo, sentar, tomar Daime e viver aquela história, e tomar um psicodélico, né, que é super forte. E outra, deixar a minha vida aqui, né, ir para lá, passar um dia, dois até fora, né, nesse movimento ritualístico todo. Então, chegar nesses ambientes e se deparar com nem a tentativa, pelo menos, né, de melhorar essa história, porque o preconceito ele está enraizado, a gente sabe que, né, o racismo ele é estrutural, a homofobia ela também está assim muito enraizada, mas quando você chega num ambiente desse que está se propondo a ser diferente e você não vê nenhum movimento em prol a uma mudança de comportamento, é bastante frustrante, né? Então, deixa eu ver se eu acho o Bruno aqui, que ele cai. Ó, ele tá voltando. Vamos ver. Bruno. Vamos ver se eu encontro ele aqui, gente. Ó, é gravado, mas a gente também tem problemas técnicos, entendeu? Acho que a internet dele caiu de vez. Bom,
Eu tô tentando ver com ele o que aconteceu aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Bru, dá pra gente editar isso aqui depois? Eu vou ter que passar pra alguém essa história, porque eu vou ter que cair aqui. Porque ele deve estar falando. Tá. Porque eu vou ter que. Peraí que eu já volto. Porque ele deve estar falando porque ele não estava me vendo. Ele tá entrando de novo. Voltamos. Voltei, estão me vendo, estão me Sim. ouvindo. Ai, Sim, que depois a gente bom. edita essa parte. Vamos ver só de Tá bom, onde a gente então. parou aqui. Deixa eu tentar lembrar um pouco do que você estava falando, sabe? A parte que... Eu acho que você que estava falando algo quando eu parei. Uhum. Deixa eu voltar você direitinho aí. E tá bom? Tá bom? Tá congelada a sua imagem. A internet, será que tá ruim? A internet aqui é sempre boa, na verdade. Nunca é ruim essa Hum. internet. E aí hoje é que ela tá dando isso, eu não sei nem por quê. Eu tô te ouvindo super bem, só a imagem que congelou mesmo. A imagem que congelou, né? Tá É, congelada ainda? tá Tá, né? congelada aí. Tenta E o que voltar. é que. De novo, começar de novo, né? Vamos tentar começar Tá, de novo essa história. para aí. De novo. Novamente. Vou sair aqui, vou sair, vou Aí, ó, sair. voltou. Tô vendo o seu pé, sério. O meu pé. Então, voltou, né? E aí, gato, tá Isso, me agora vendo? voltou. Voltou. Voltou? Tá de boa aí, Voltou. o enquadramento? Tranquilo? Sim, tá tranquilo. Bom, eu vou Pronto. retomar falando que a gente teve esse probleminha técnico, que a gente está de volta e a gente estava Uhum. falando. Aí eu vou trazer uma outra história aqui e a gente vê se consegue encaixar depois, tá bom? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Gente, a gente teve um probleminha técnico, mas a gente já tá de volta, né? E aí, eu queria falar com você, Bruno, a respeito desse movimento, né, que a gente estava falando sobre olhar as pessoas, né, perguntar simplesmente, né, aceitar a presença delas como elas vêm, né? E aí, tem uma discussão já bastante interessante na Irmandade, por exemplo, que são os grupos de sagrado feminino, vamos assim dizer, né? Daqui a pouco a gente vai estar recebendo mulheres trans. E Uhum. aí, a gente vai começar a falar de útero para cá, geração de vida para lá, né? E a gente já começou a pensar maneiras de como a gente vai acolher quando a gente tiver a oportunidade de ter uma mulher trans com a gente, né? E aí a gente começou a perceber que não era só as mulheres trans, tem mulheres também cis, né? Que, por Sim, exemplo, não tem mais um útero. E aí a gente vai sim. ficar exaltando este órgão, né? A gente entende todo, né, essa força, essa potência, Sim, mas claro. ainda assim é ficar muito na matéria, né? E aí acaba tendo esse lugar de exclusão também, né? De exclusão, porque vai muito mais além, né? Essa energia feminina, ela não se resume a um útero ou a um órgão. Ela é uma energia. E aí existem várias formas dessa energia feminina se manifestar. Aqui, infelizmente, tá? Na nossa igreja a gente não tem. A gente tem um grupo também do sagrado masculino, a gente não tem nem um homem trans, mas se tiver, vai ser uma honra recebê-lo entre nós, né? A gente Uhum. tem um time de futebol, se ele jogar bola, ele também vai jogar com a gente, se ele jogar, é claro,
Mas, assim, eu acho que esse tema tem que ser um tema discutido realmente, porque, assim, a partir do momento que você se identifica como homem ou como mulher, e você vai numa reunião dessas de sagrado, né, e você não consegue se encaixar em nada, você sai frustrado, no mínimo você tem uma frustração, né? E eu acho que o tema é muito mais abrangente, essa questão energética. Acho que as pessoas têm que adentrar mais nesse assunto, abrir mais o coração, porque, assim, se é sagrado, ela abrange tudo, não tem como não ser. Né? Eu penso dessa forma, não sei como é que você vê também Eu isso, vejo. mas eu vê dessa forma. O Sadhguru tem uma frase muito boa que ele fala: o feminino é uma dimensão. É uma Então, quando a dimensão. gente é uma dimensão, e assim a gente pode colocar o tal do masculino como uma dimensão. E aí eu fico imaginando, às vezes, me dá o que me dá um tilt, assim, um 404, é quando a gente tá ali na corrente cantando, né? A gente canta, 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 e aí sou do Zoom, né? Essa coisa da unidade e tal. E na primeira oportunidade que a gente fragmenta. Né? Aí vai mulher para um lado, homem para o outro, tal. E aí eu começo a perceber o quanto isso vai limitando o acesso das pessoas, né, da população LGBTQI+, a esses lugares. Aí você pergunta, você tá lá, numa igreja de Santo Daime, não tem gay, não tem lésbica, tipo, e ninguém se pergunta também por quê. Eles não estão procurando a espiritualidade nesse lugar. Na minha irmandade tem viado pra caramba, cara. Isso a gente não pode negar. Lá a gente tem sapatão, tem de tudo. A gente já tá nesse movimento e tal. Mas tem muitos outros grupos que eu já fui, por exemplo, que você já vê que não é bem assim que a banda toca. Então, onde é que estão essas pessoas, né? Por que elas não chegam com tanta frequência nessas casas espirituais, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ainda essa falta de acolhimento, principalmente quando a gente fala sobre uma doutrina que está aí com a base dentro do patriarcado? Com certeza, com certeza. Eu acredito seriamente e fielmente que isso é ligado. Você vê em algumas doutrinas, como o candomblé, que você vê que é bem mais acessível essa questão do homossexualidade dentro, porque isso não é tão forte. Então, a partir do momento que as pessoas não veem isso como um defeito, ou como uma aberração divina, ou algo do tipo, então as pessoas começam a procurar mais esses tipos de lugares. Claro, se eu sou aceito no lugar e não sou aceito no outro, então eu vou no lugar que me aceito. No Você mínimo, tem é toda você. a razão. Os terreiros têm muito mais, né? Nos terreiros a gente Exatamente, vê porque na muito verdade mais pessoas homossexuais. não tem essa distinção, né? Lá eles abraçam mesmo, e isso é muito bacana. Aqui em Teresina a gente tem uma ligações com alguns terreiros, né? E a gente vê isso nitidamente quando a gente chega nesses terreiros. Geralmente o pai de santo, assim, pelo menos na sua grande maioria, não que isso é regra ou tem que ser, claro que não, mas são pessoas que são do meio, são gays, né? Outras pessoas dentro do terreiro, e isso abre para outros gays chegarem, claro. Então, assim, como ele disse, na minha época existia apenas um gay na igreja, que era eu. Imagine, então, assim, eu fui abrindo a porta para esse público. E hoje esse público, ele faz parte da direção da minha casa. Não que seja só esse público, como ele disse, ao contrário, na verdade a gente só é uma parte da grande diversidade hoje que tem dentro aqui do Céu de Todos os Santos. Então eu acho, se uma casa ela tem um acolhimento com esse público, ela sabe tratar essas pessoas, ela sabe direcionar, ela sabe dar o amor, ou pelo menos dar um carinho, ou pelo menos discernimento, é claro que essa pessoa vai voltar a segunda vez, vai voltar a terceira vez, vai chamar um amiguinho também, e aí vai chegando essas pessoas. Mas isso precisa o quê? Isso precisa os centros se reeducarem. Os centros têm que tocar nesse assunto, as pessoas têm que comentar, as pessoas têm que ter um padrão para receber essas pessoas. Então, assim, se eu chego num lugar, seja qualquer lugar, se você vai comprar uma roupa no lugar e chegar lá, a vendedora lhe trata bem, você volta lá? Ninguém volta. E isso é numa lanchonete. Mas o bom é que você não sai tão traumatizado de uma lanchonete, né? Mas você pode sair muito traumatizado de uma igreja onde você toma uma bebida que tem poder inacreditável. Você sai de lá completamente. Nossa, e é isso que sobra para doutrina, sobra para medicina depois, né?
Sobra porque as pessoas ainda faz você acreditar que você é o errado. Entende? Porque você tomou o chá, você passou mal, porque assim, gay não pode passar mal, gay não pode vomitar. Se você faz qualquer esses tipos de movimento dentro de um trabalho, você tá uma peia. É Mas porque você tá não em pecado. porque está em pecado. E assim, às vezes a pessoa tem até outros pecados mais pesados na visão dessas pessoas, mas eles só enxergam a homossexualidade. Então, o gay nunca está apanhando porque brigou com o pai, ou desrespeitou a mãe, ou fez algo do tipo. Ele É porque só ele tá vai apanhar. transando com quem dá na telha dele, é por isso, só por isso. Exatamente. Então, assim, a associação é essa. Então, essa é muito louco. Então, assim, quando você vê uma igreja que lhe acolhe, que as pessoas têm esse discernimento, as pessoas voltam. As pessoas voltam, claro, todo mundo volta onde lhe trata bem. E aqui a gente está aberto para esse público, a gente acolhe dentro das nossas necessidades. Porque assim, eu não tenho como. Eu tenho que falar para vocês o seguinte: nesse momento, o nosso espaço físico da igreja ele foi demolido porque geologicamente a nossa estrutura era de barro, né? Então, com o desmatamento de morros aqui perto, né, começou um grande rio passar perto da nossa igreja. E com o tempo, esse barro ele foi amolecido e foi ficando perigoso, porque a igreja cheia de crianças, cheia de pessoas, a gente teve que demolir. Hoje a gente não tem o nosso espaço físico que a gente está usando, né? É o espaço da nossa fornalha, que é um espaço bem grande que acolhe todo mundo. Então, assim, hoje eu não estou podendo acolher essas pessoas lá dentro. Eu vou lhe contar uma história rápida. Esses Fica à tempos, vontade. esses tempos, teve uma pessoa que me ligou, porque assim, o meu telefone é o telefone que está na nossa página do Facebook. E me ligou o irmão, e o irmão falando em suicídio. E isso era 2 horas da manhã. Na hora que ele falou em suicídio, eu já fui me levantando e já dando atenção devida para aquele telefone. Eu falei, meu Deus, quem é esse homem que eu nunca vi na vida? Achou meu telefone, tá ligando e tá dizendo que vai se matar? Olha que coisa doida, né? E eu fui saber o motivo que esse homem queria se matar, né? E no final das contas eu descobri que o motivo era esse. Aí eu falei, meu irmão, mas eu não estou entendendo, você vai se matar mesmo por quê? Porque você não se aceita, ou porque você acha que isso é errado, ou por quê? E aí eu falei, ó, se você puder, entendeu? Eu lhe aconselho a não fazer nada com você hoje. Apareça aqui amanhã na minha casa, entendeu? Pra gente conversar. E assim foi feito. Ele conseguiu vir aqui, a gente saiu daqui, eu fui lá na comunidade com esse rapaz, né, onde tem a igreja, e lá eu apresentei, né, o Santo Daime, né, porque até então o Santo Daime, a gente usa ele no 1530, né, mas dentro dessa história, que é uma história de emergência, o cara queria se matar, né, eu falei, não, eu vou apresentar o Santo Daime para ele, entendeu, e eu acredito que o Santo Daime vai dar uma resposta para ele, porque assim, quando você toma o chá sem ter esses dogmas, é diferente. Porque se você vai tomar o chá e já sabe que as pessoas têm isso como errado, é diferente também, você entende? Então essa Sim. pessoa teve o contato com a bebida, essa pessoa disse que teve uma transformação da vida dela, e a partir daquele momento, aquela pessoa descobriu que aquela energia que queria tirar a vida dela era um obsessor, um embusteiro, quilombeiro, alguma coisa do tipo. E ele começou a se aceitar, né? E ele viu que realmente assim, isso existe, e assim, ele começou a ver essa questão mesmo do preconceito da igreja quando ele começou a frequentar os trabalhos, porque até então a bebida, sem o ritual, sem esse dogma, ela não é carregada de nada. A Jamais. bebida é limpa. A bebida é limpa, você está entendendo? A bebida é pura, a bebida é divina. A bebida não faz escolhas. Essas escolhas que faz a gente, como ser humano, como de normas, padrão uma norma, né? E a pessoa disse que assim que se sentiu um pouco de dificuldade no começo, porque ele notou que algumas pessoas achavam que ele era. Achavam não, tinham certeza que era homossexual e olhava ele diferente, né? Mas com o tempo ele foi se aceitando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Que esses olhares hoje, ele disse que também não importa. Ele disse que sabe que sempre vai ter, mas ele não vai parar a caminhada dele, né? Porque hoje ele tem uma consciência. E essa é a consciência que a gente quer botar nas pessoas, né? Por você ser gay, você tem legitimidade, sim, de estar na igreja, entendeu? De
participar, de acompanhar, de opinar, de estar, entendeu? E com qualquer função dentro de um salão do Santo Daime, um gay pode ocupar, por que não? O que meio que a competência, entendeu? A dignidade não se mede pela opção ou condição sexual de ninguém, não. Então, é muito individual o caminho. E isso, para a espiritualidade, não são pesos. Esses pesos são para as pessoas que querem padronizar, entendeu? E enraizar algo, legitimar em alguma escritura ou algo do tipo. Ai, Bruno, é muito isso, assim, eu sabia que essa conversa ia para esse caminho e é por isso que você está aqui hoje. Na verdade, ainda me surpreendeu mais ainda, porque a história é muito boa, né? Porque você traz essa jornada do herói, né? Mas muito com o pé no chão, do tipo assim, ó, sabendo que é uma exceção e que a sua chegada, né, vai fazendo isso se tornar menos exceção, né? Um pouquinho mais, sempre um bocadinho, né, Bruno? Como aí os hinos que a gente tanto canta, fala, né? Avançando de bocadinho, né, no silêncio e no respeito para todos os irmãos e as irmãs e irmãs que quiserem participar dessa doutrina, porque não adianta, gente. Às vezes eu vejo as pessoas, eu faço uns posts também sobre a doutrina, às vezes, que aí já cola uma galera, tipo, querendo, né, manter aquela raiz mesmo. Aquilo que, se você mantiver, a doutrina um dia acaba. E olha quantas curas que ela já foi, né, responsável por trazer na vida das pessoas. E aí, por que querer que isso acabe por conta de um olhar enrijecido, né, onde a mulher ainda está ali, a mulher não pode fazer certas coisas, não pode nem colher rainha menstruada, sabe, ainda olhar para a mulher dessa maneira. Então, eu vejo que essa desconstrução, ela ainda é muito embrionária. Né? Ainda tem gente querendo manter o Santo Daime naquele lugar ali da década lá do mestre Irineu, que nem consegue entender, que se o mestre hoje estivesse aqui, possivelmente nem ele estava mais defendendo nada disso, né? Muito pelo contrário, né? A história que a gente tem aí do mestre, ele com certeza acolheria dentro do seu tempo, mas aqueles tempos eram outros, e tem gente ainda que está preso lá atrás. Está preso lá atrás, isso é muito vivo. Então, como ele disse, na verdade, isso é um exercício que a gente pratica diariamente dentro da Irmandade. Para a gente conseguir tirar esses três jeitos, né, de uma Irmandade é difícil, porque o preconceito, como você disse, aí é uma coisa enraizada, é uma coisa que vem da época de Noé, né, da época de Adão. Então, imagina você querer bater de frente com uma coisa milenar, né? Então, como você disse, eu acredito que se o mestre hoje estivesse vivo, o mestre é universal, o mestre é o mundo inteiro. Não existiria isso, porque naquela época também não se apresentava essas histórias, né? Porque tudo era muito... Se hoje ainda a gente vê que tem muita coisa que é imagina lá atrás. Naquela época, né? Do Lampião, então era muito difícil. Eu fico com pena de pensar que naquela época tinha alguma pessoa, né, que sentia atração por uma pessoa do mesmo sexo e ter que viver e a vida assim, sem manifestar. Assim, sem manifestar. Mas eu acredito que nos tempos de hoje, né, essa nova era, esse novo horizonte, isso não nos permite mais. Não cabe, a gente ter né, esse meu? tipo É de muito postura, sem noção. esse tipo de conduta. Porque, rapaz, se eu não puder andar de mão dada com meu irmão porque ele tem uma opção sexual diferente da minha, eu não sei nem se eu posso me dizer que eu sou irmão de alguém. Se eu não acredito no meu irmão do lado por causa da opção sexual dele, eu não estou acreditando nem em mim. Se eu acho que aquele lugar do Santo Daime tem que ser ocupado por uma pessoa que tem mulher e 2 filhos, entendeu? Eu não acredito nem em mim, porque você acredita em um padrão, você não acredita na pessoa, você entende? Então a pessoa pode ser ruim do jeito que for, mas se ela tiver uma família, uma mulher, ou até 2, 3, é normal. Tudo bem, isso a família brasileira... A família brasileira tradicional tá em dia, né? Mas tá em dia. Bichada por dentro. É como se isso fosse um peso. Olha, assim,
eu vejo e sinto, na verdade, eu sinto mais do que eu vejo, né? Que algumas pessoas mais distantes, né? Aquelas pessoas que não conseguem se enquadrar esse novo regime dentro da nossa igreja, é um pouco disso, né? Do preconceito incubado, né? Ah, tipo assim, eu gosto do Bruninho, ele é uma pessoa boa, mas eu acho que Mas ele é poderia gay. assumir outro cargo, mas ele é Ah, gay, né? E aí você vai atrás da pessoa, vai atrás do marido da pessoa, você não acredita na vida oculta que a pessoa tem. Aí eu falei, minha gente, mas aí é onde está o grande questionamento. As pessoas, elas querem ditar uma conduta e uma regra, entendeu, de padrão para você ocupar algum cargo dentro de uma vida espiritual, de uma doutrina espírita. Olha que coisa estranha isso. E aí estranha, eu me no mínimo estranha, né, Bruno? Assim. como é que as pessoas não se tocam disso, as pessoas não refletem sobre isso? Por que que Uhum, isso tem que ser um fator decisivo? Você entende? Por que que sim. todas as qualidades da pessoa, toda a competência, toda a dedicação que você faz, você se esforça, isso não conta, não é tão relevante como a sua condição sexual? Por que isso importuna tanto a casa alheia, você entende? Porque Uhum. ninguém vai apresentar sua sexualidade ou fazer suas práticas homossexual na frente de ninguém. Pelo Ué, menos eu imagino. oxe. Então, qual é o motivo? No final das contas, você se pergunta, então, qual é o motivo? Né? Porque as pessoas dizem que não são preconceituosas, que até gostam, né? Que eu soube que tem até É. estudo com preconceito, mas, entendeu? Eu adoro os investidos. Então, assim, as pessoas não se tocam que essa questão do preconceito é tão enraizada que elas acham vários fragmentos, várias outras coisas para legitimar essas coisas que não tem, para a Uhum. espiritualidade não tem nem valor. Imagina eu chegar e Né? eu vejo um absurdo, sabe? Hoje eu não frequento outros centros, os centros que eu frequento são poucos, são os centros que eu tenho certeza onde eu chegar eu vou ser bem recebido, quem eu chegar vão receber bem, porque assim, eu tenho que conhecer também hoje o centro, eu não saio da minha casa para ir em qualquer centro, porque olha, isso é muito desgastante. Você sair Uhum. atrás de uma coisa, chegar e não encontrar, e vai encontrar é outra coisa totalmente diferente. Nossa, e ainda depois tomar Santo Daime e ficar sentado lá cantando com essa galera, deixa quieto, né? Deixa quieto, entendeu? Deixa quieto. Né? Bruno, Uma, Pois não, pode não, falar. por favor, por favor. Não, se eu quero dar uma mensagem, eu quero dar uma mensagem, né, para todas essas pessoas que, de alguma forma, se identificaram com essa conversa, que, assim, acredite, meu irmão, que você não precisa da opinião de ninguém, você não precisa ser submissa a ninguém, você não precisa concordar com ninguém e nem precisa da que as pessoas concordem com você. Então, se você tem isso dentro de você e você acredita nessa verdade, meu irmão, vá para frente. Porque todo preconceito hoje eu entendo que é uma forma de um embusteiro. Então, se o irmão ele tem um preconceito, com certeza ele tem um embusteiro perto dele. Então, não pare sua caminhada, não pare sua jornada por causa disso, não. Porque não vale a pena, meu irmão. Vale a pena você levantar sua bandeira, erguer sua cabeça, tratar bem o próximo, fazer sua caridade. Isso sim conta para a espiritualidade. Outra coisa, meu irmão, não conta. Ai, é isso, Bruno. Eu queria agradecer e também dizer que esse papo foi inspiracional mesmo, né? Para as pessoas entenderem que tem gente fazendo isso, né? Que a doutrina ela não precisa acabar porque ela um dia foi montada de uma maneira. Ela vai se adaptando a uma nova era a partir do respeito e do amor e do acolhimento, né? Ninguém está aqui falando para transformar isso aqui numa balbúrdia. Pelo contrário, né? A gente está aqui querendo, na verdade, organizar direitinho, né? Com as novas nuances, com as novas manifestações do ser, com as pluralidades que se apresentam todos os dias, porque não para e não vai, e nunca mais vai parar, gente. Acabou essa. Tanto que eu brinco, né? Quando a gente começou lá atrás, era a sigla GLS, né? E agora a gente Sim, já está na LGBTQIA+, a oficial desse ano. E aí talvez amanhã seja até o Z. Por quê? Porque a gente não é, para, porque a é, pluralidade é é. isso. Até o momento que um dia a gente não tenha mais ter sigla nenhuma, porque a gente se tocou
que é tudo a mesma coisa, né, não, Bruno? É a mesma coisa. Na verdade, para a espiritualidade maior, para a espiritualidade de Deus, tudo é a mesma coisa. A distinção é dos homens, o preconceito é dos homens, essas normas estabelecidas são dos homens, não é de Deus. Meus irmãos, e todo mundo é de Deus, todo mundo é de Deus. Somos de Deus, Bom. somos de Deus, somos de Deus. É isso. Gente, de santo sou o Daime mesmo, tá bom? Ó, De santo então... saudade. Gratidão demais, Bruno. Lembrando que o Bruno ali, ele é o dirigente do Céu de Todos os Santos. Tem página no Facebook, né, Bruno? Como é que aí o pessoal te encontra? Céu de Todos os Santos, tá, pessoal? Então, assim, lá a gente tá falando diretamente com nossos visitantes, né? Quem quiser entrar em contato, agora mesmo a gente vai começar a reconstruir uma nova igreja. Então, assim, se você se sente tocado também, se você pode ajudar, se você pode contribuir com alguma coisa, com a palavra, ou seja, com que for, vai ser muito bem-vindo. Estou lá, se algum irmão se sentir necessidade de conversar, de procurar, de desabafar alguma situação, algum conselho, estamos lá, no Céu de Todos os Santos, a nossa página do Facebook. E no Instagram também, você encontra a gente. Um dirigente desse, hein, bicho? Valeu demais, Bruno. Gratidão, vida longa para a igreja de vocês. Se precisar contar comigo aí também. E quando tudo isso passar, conta comigo no Piauí para a gente fazer um bailadão do mestre. Certeza, com certeza. Venha e traga seu bloqueador solar, viu? Porque aqui tá bem. Tudo bem, a gente aguenta. Nossa, imagina Tá aquele bom, bailadão, pessoal. 12 horas no calorzão. Vai ser um desafio. Então, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, né? No começo eu fiquei meio receoso. Eu falei, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar de mim, vou falar da igreja. Não, eu já sabia que ia ser bom. Mas depois eu comecei não, meu Deus, eu vou, eu não vou. Não, eu vou sim. E aí eu tô aqui dando esse testemunho, tô me sentindo tão bem de ter dito isso. Ai, que legal. Que deu a paz aqui no meu coração. Eu tô enfrentando alguns problemas pessoais esses dias, mas esse momento agora me fez aliviar tudo isso, porque eu sei que essa mensagem vai chegar até alguma pessoa que está aí desse outro lado precisando dessa mensagem. E é isso, muito obrigado, eu peço desculpa por alguma coisa, se eu me decidi, eu falei alguma coisa que não foi padrão, foi ótimo. Mas eu sou isso, a gente é isso, e esperamos, quem quiser conhecer nosso centro, pode chegar, porque aqui você vai ser, abraçado e liberado. Gratidão, Bruno, gratidão a todos vocês que assistiram esse episódio do programa Namastreta. Gente, vamos amar, vamos acolher, bora lá? Não é difícil não, ficar só cantando aí no sentado não, bora praticar. Beijo, gente, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.